ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Está aberta a reunião. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Bem, amigos, boa noite a todos. É uma satisfação tê-los aqui conosco neste encontro que se tornará habitual aqui às quartas-feiras, a reunião pública à distância da sede mundial do racionalismo cristão. Nós que estamos realizando as reuniões públicas presenciais às segundas e sextas-feiras, às 7h30 da noite, que era o horário habitual da sede mundial, e agora estamos incluindo aqui também a nossa reunião pública à distância através do Zoom. Bem, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, é uma satisfação tê-los aqui conosco. Nós vamos ler aqui, ao encerramento desta reunião, a orientação do nosso presidente astral, Humberto Rodrigues, que foi publicada na edição de outubro de 2016 do nosso querido jornal A Razão. Vamos lá buscar exatamente 5 anos atrás, e a gente observa que as recomendações continuam totalmente, plenamente atualizadas. E vamos, então, comentar esta orientação antes de, no final desta reunião, lermos a mesma na íntegra. E vamos destacar aqui, nesses nossos comentários, alguns tópicos do texto que consideramos importantes ou que nos chamaram assim bastante atenção. O mestre humanista, presidente astral do racionalismo cristão, ele começa nos dizendo que a evolução espiritual dos seres humanos é feita de forma lenta e gradativa. É uma realidade. Isso explica, por exemplo, a lei das múltiplas existências. Seria impossível, sabemos nós, um espírito, por mais que ele se esforçasse, por mais que ele aproveitasse aqui uma existência física, ele não conseguiria atingir um grau de espiritualidade, um grau de evolução suficiente para não mais necessitar de um corpo físico denso como nós necessitamos. Humberto Rodrigues, ele busca exatamente nos motivar para que nós nos dediquemos com esforço para vencermos as nossas dificuldades, os nossos desafios, sem desânimos. A palavra desânimo é uma palavra que tem que ser abolida do vocabulário, e sim sempre praticarmos a palavra ânimo, a vontade, vem da alma, vem, portanto, do espírito. Olha só, mais um motivo para não negarem as múltiplas existências, não é? Mas, infelizmente, os interesses múltiplos que fazem com que muitos ainda neguem as múltiplas existências. Outros porque não conseguem raciocinar sobre o tema. Outros porque não querem raciocinar sobre o tema. Respeitamos todos, mas não deixamos de aqui exteriorizar a nossa opinião, de, portanto, falar sobre os nossos ensinamentos. E para que esta evolução,
então, voltando à orientação de Humberto Rodrigues, possa ser o mais eficiente possível, para que não percamos tempo, é preciso que os seres humanos se conheçam como força e matéria, como bem destacou a composição do universo, o nosso mestre Luiz de Matos, e também para que nós possamos entender este processo evolutivo, nós precisamos conhecer as principais leis que intrinsecamente estão ligadas a esse processo. O racionalismo cristão afirma que as leis evolutivas, por serem leis transcendentes, elas são naturais e imutáveis. Naturais porque, no processo evolutivo, elas decorrem de uma sequência lógica nos diversos domínios da natureza, imutáveis. Imutáveis por serem absolutas, amplas, livres de qualquer dependência ou sujeição. Logo, tudo e todos estão sujeitos a estas leis, inclusive a própria inteligência universal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Bem, e falávamos sobre as leis das múltiplas existências, falávamos das leis naturais ou das leis evolutivas, e aqui poderíamos, então, aproveitar que é um tema tão recorrente em nossas reuniões, falarmos, por exemplo, uma lei que muitas vezes as pessoas se revoltam por conta dos acontecimentos, outras atribuem a entidades, a deuses, a santos, os seus êxitos, ou os seus fracassos, ou os seus problemas, as suas doenças, ou mesmo a sua saúde. E que lei é essa? É a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela está presente no nosso dia a dia e ela nos mostra que não existe o acaso. O acaso diríamos nós, é criação humana, não é? E tudo tem a sua razão de ser. E isso explica o equilíbrio do todo universal. Bem, mas quando nós falamos que não existe o acaso, algumas pessoas pensam que nós estamos afirmando que possa lutar contra a maré, como se diz. Não, absolutamente. Escolha que nós fazemos e diariamente estamos fazendo inúmeras escolhas, nós estamos mudando este rumo, nós estamos, portanto, mostrando para nós mesmos que há a possibilidade de nós melhorarmos, de nós lutarmos pelos nossos ideais, por melhorarmos as nossas condições, sejam elas materiais ou espirituais, por exemplo, livrando-se a pessoa de um vício, deixando o vício de lado, submetendo o vício à sua força de vontade para não exercê-lo, consciente de que isto, ao praticar qualquer que seja o vício, seja ele um vício de dependência física, seja um vício moral, muitas pessoas não fazem essa distinção e desconhecem outras de que, por exemplo, a maledicência é um vício terrível, um vício moral. Portanto, quando as pessoas têm a consciência da lei de causa e efeito, de que nada está lhe acontecendo por acaso, de que temos uma história, essa história não começou quando nascemos, portanto, ela luta contra as suas próprias inferioridades. Porém, Humberto Rodrigues vem nos destacar nesta orientação que muitas pessoas se deixam envolver por sentimentos negativos quando começam a observar a vida, os seus acontecimentos, os seus fatos, e algumas delas se colocam numa situação de inferioridade, porque acham que são inferiores. Ninguém é inferior a ninguém. Todos têm as mesmas capacidades, todos têm as mesmas oportunidades. Ah, mas eu não estou tendo oportunidade.
Você está refletindo sobre os acontecimentos de sua vida? Você está olhando as oportunidades que muitas vezes você está deixando passar no seu viver? Você está combatendo os erros, os vícios, como bem indicam as nossas irradiações na limpeza psíquica, que deve ser feita todos os dias, de manhã e à noite, e antecedidas de alguns minutos de reflexão para que exatamente pensemos sobre a vida, pensemos sobre os fatos, pensemos, portanto, sobre aquilo que nós queremos atingir. E lembrando-se, ninguém está desamparado, ninguém está sozinho, ninguém deve se sentir desta maneira. Mesmo que esteja sozinho no deserto, como se diz, estará ali a presença das forças superiores a poder intuir aqueles que fizerem por merecer. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. E outra coisa que nós não podemos deixar de destacar desta orientação de Humberto Rodrigues, outra questão que queríamos colocar, quando falamos de lei de causa e efeito, é que é uma lei, diríamos nós, ela é educadora, porque ela possibilita para nós, seres humanos, reconhecermos e eliminarmos os nossos erros, insistimos, porque aí nós estaremos percorrendo esse amplo caminho que Humberto Rodrigues fala da evolução espiritual, com menos espinhos, com menos dificuldades, com menos pedregulhos em nossas frentes. Esse caminho ele se tornará o mais reto possível à medida que fizermos, então, boas escolhas com essa consciência. Portanto, podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que pensamentos, sentimentos e ações implicam em experiências adequadas ao aprendizado. Você continua sendo um aluno nesta vida, como também um professor, com experiências, com vivências, com percepções que muitas vezes as pessoas não atinam para esse aspecto das percepções que vão se desenvolvendo à medida que o ser vai evoluindo, à medida que ele vai avançando no tempo, mas colhendo aquilo que planta, saboreando o êxito ou amargando alguns fracassos, porque todos os têm. Não vamos jamais vender a ideia, nem queremos que as pessoas comprem a ideia de que o ser esclarecido não amarga fracassos, não tem os seus percalços, não tem as suas dificuldades. Sim, mas ele aprende a compreendê-las, ele aprende a entender, ele aprende a trabalhar estes fracassos, transformando-os em oportunidades, transformando-os em lições. Quer melhor oportunidade de aprendizado do que a pessoa refletir sobre um revés e encará-lo como ou as lições que estão ali subjacentes, as lições que estão ali inseridas, e retirar, então, dessa situação as experiências, ou seja, ao próprio homem. Portanto, este convívio que nós estamos tendo, e falar em convívio, fala da importância desse retorno nosso às reuniões presenciais, porque nós somos seres gregários, nós somos seres sociais, nós somos mais criativos quando nós estamos juntos fisicamente. Nós, falando, por exemplo, da convivência, por que as pessoas convidam outras para tomarem um chá, para tomarem um café, para conversar, gente? Qualquer pessoa podia tomar um café na sua casa, tomar um chá na sua casa, não, mas para conversar, porque neste conversar nós aprendemos, nós ensinamos. Então, da mesma maneira,
as nossas reuniões. Nós poderíamos, a partir de agora, só realizarmos reuniões públicas à distância, no conforto do nosso lar. Mas e a convivência? E a sabedoria que um passa para o outro, através do exemplo, através do contato? Onde estaria isso? Isso cairia por terra, perderíamos anos e centenas de anos que foram construídas todas essas situações. Então, por isso é que todos, dentro de cada um, havia, então, essa ânsia do retorno, não só para termos aquele, vamos dizer assim, recebermos aqueles eflúvios, mas nós estamos recebendo aqui também, mas, acima de tudo, para termos o convívio físico. E isto nós realmente, o ser humano não abre mão. Daí a importância das nossas reuniões públicas presenciais. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Bem, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. A evolução espiritual dos seres humanos é feita de forma lenta e gradativa. Afirmamos essa verdade para que todos tenham consciência do esforço que cada indivíduo empreende nas lutas que precisam ser travadas durante a existência do espírito em corpo humano. Esforço para que se modifiquem para melhor, a fim de se fortalecerem, reconhecendo as tendências dadas por quem tenha o valor como traço marcante da personalidade. As pessoas quase sempre se deixam envolver por sentimentos negativos que colocam cada uma delas em situação de inferioridade, segundo assim entendem. Mas não é bem isso o que acontece. Nenhum ser humano é inferior a outro ser, como também ninguém é superior a quem quer que seja. Cada indivíduo está neste planeta escola a lutar por um viver melhor, para que se modifique para melhor, para que seja hoje melhor do que foi ontem, para que enriqueça os valores morais com o melhor de si mesmo. É uma necessidade que a vida cobra de cada um. A vida cobra o melhor das pessoas. E quando o indivíduo não se apresenta com o melhor de si mesmo no que precisa ser feito, no modo de pensar e agir, no relacionamento com o semelhante, o que acontece? Sente-se inseguro, sozinho, desamparado, sente-se espiritualmente pior. Cada um dá a si mesmo o amparo espiritual de que precisa, fortalecendo-se com bons pensamentos e conduta exemplar, com a necessidade de crescer em evolução, olhando o semelhante como extensão de si mesmo e não com o olhar de mágoa, inveja ou maledicência. Cada pessoa tem algo a corrigir na personalidade. Esse algo está multiplicado muitas vezes em certas ocasiões, e a ela não percebe porque não presta atenção a si mesma. É preciso olhar para o semelhante com o sentimento de solidariedade, com o desejo de o ajudar, mas, ao mesmo tempo, olhar para si próprio com a vontade de se modificar. Quando se tem consciência de que é por suas próprias deficiências, podem não ser iguais às de outrem, mas não deixa de as ter. Como dissemos, a evolução se processa lentamente, necessitando de esforço, cuidado, atenção e vigilância o tempo todo, para que as pequenas vitórias ser para praticar o bem. Bem, amigos, uma satisfação muito grande tê-los aqui conosco. Queremos agradecer suas presenças, suas companhias, lembrando
mais uma vez, que a nossa reunião pública presencial da sede mundial será sexta-feira, a próxima reunião será sexta-feira, os portões se abrem às 7 horas da noite, fecham-se às 7h28 e a reunião começa às 7h30 e termina às 8h10. E aos militantes, lembramos que no próximo sábado teremos a nossa primeira reunião mensal do ano presencial e os portões, a porta se abrirá às 8h30 da manhã. Bom, foi uma grande alegria tê-los aqui conosco. Quarta-feira que vem estaremos de volta aqui neste mesmo ID, neste mesmo link, nesta mesma senha. Manteremos sempre em todas as nossas reuniões. Muito obrigado a todos, uma boa noite, bom descanso. E agora vamos abrir aqui os sons aqui de vocês para que a gente possa se despedir aqui com mais efusividade. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Está fechado. O vídeo está fechado. O vídeo está fechado. O meu também. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Fechado. O vídeo está fechado. Pode dar boa noite se quiser. Boa noite. Boa noite a todos. Só o Fidel que pode Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.